Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência. Esse vídeo é de número 260. Períodos geológicos, capítulo 7º, a Gênese. É um assunto gostoso, né? Distrai a gente, porque a gente começa a interligar a importância de uma ciência a outra, né? E a gente vê que tudo é útil e que não existiríamos e que não conseguiríamos viver na Terra se não fosse a contribuição de todas as ciências, de todos os gênios, né, de todos os célebres seres que já existiram e que existem aqui na Terra. Porque nesse exato momento, no ano de 2023, bilhões de seres, cientistas, médicos, tudo quanto é tipo de profissional, eles estão empenhados em desenvolver sistemas, vamos usar assim, ou melhor, eles estão empenhados em desenvolver elementos para suprir a necessidade do ser em processo de evolução. Porque veja bem, gente, o interesse dos cientistas e também da humanidade, se a gente parar para pensar, às vezes a gente é muito egoísta, a gente pensa de uma forma errada. O interesse de todo mundo, o interesse é buscar o melhor. O interesse é buscar o melhor. Cientista nenhum trabalha incansavelmente para se enriquecer para ele mesmo. Os cientistas, observe para você ver, por exemplo, esses que trabalham nos laboratórios estudando incansavelmente as cobaias, né? Os sanitaristas. Os sanitaristas, eles se preocupam com o quê? Eles se preocupam com erradicar aquela pandemia da humanidade. E pode observar para você ver que 90% dos sanitaristas morrem pobres financeiramente. Porque é a missão dos gênios, a missão dos missionários. É na Terra servir de instrumento para que aquele elemento plano espiritual chegue até aqueles que se encontram no corpo físico, supra a necessidade daqueles que estão no corpo físico. Ele mesmo quase sempre é descartado, como por exemplo Carlos Chagas. Quantos bilhões de pessoas são imunizadas todos os dias com as vacinas que ele desenvolveu através de anos de estudos, né? Carlos Chagas. E, no entanto, nós não podemos dizer assim que ele morreu fisicamente. Bilhardário. Porque o que ele deixou, né, o seu legado, não tem preço que se paga. Porque
enquanto a humanidade encontrar-se na Terra, a humanidade será beneficiada pela imunização criada por ele. Então é assim, os grandes seres, eles se ocultam para que outros seres... Eu não sei se eu disse a você, mas o próximo vídeo é o 260, né? A cabeça tá, ó, é goiaba mesmo no poste. Então, é assim, mas vamos dar uma sequência aqui. Graças a elas, então graças à astronomia e a geologia, e eu também acrescento a química, e eu estou acrescentando por conta própria. Graças a elas, o homem conhece hoje a história da sua habitação. Então, graças à geologia, à astronomia e à química, nós temos um pouquinho de noção. Agora, nós no bom sentido, aqueles que procuram enxergar as coisas com os olhos da alma. Porque tem pessoas que vivem assim, desligada do mundo que se encontra. Você pergunta para ela assim: você já almoçou? Já. O que você comeu no almoço hoje? Ela sabe que eu nem sei. Mas por que você não sabe o que você comeu no almoço? Pois eu vi você colocou no teu prato 5 misturas que eu me lembro de ter visto. Descreva-me o sabor de cada mistura. Não consigo. Mas por quê? Chap, 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 chap. É uma ansiedade. As pessoas comem numa rapidez tão grande. Você entendeu? Que se a pessoa usa dentadura, graças a Deus eu não uso isso, mas eu respeito quem usa. Se a pessoa usa dentadura, a pessoa pode, depois que termina o almoço ou o jantar, ela pode ir ao toalete, escovar os dentes e chegar lá da falta da dentadura. Mas por quê? Porque ela comeu tão rápido que ela engoliu a dentadura, mastigou a dentadura como se fosse uma coxinha de frango ou um pescoço de frango e não percebeu. Gente, isso faz um mal ao estômago, ao intestino, porque não dá tempo do fígado metabolizar todos os elementos, todas as proteínas. E quando o fígado não consegue metabolizar, aqueles alimentos permanecem no estômago, criando enzimas, criando gases, criando toxinas, criando ácidos, além dos ácidos que são excretado ou secretado para ajudar no dissolvimento do alimento, mas esses gases todos ali se formam. E a tendência é uma úlcera gástrica. Só que as pessoas não param para pensar. Então as pessoas comem como se elas tivessem roubado a comida. Mas o que é isso, Luiz? A pessoa que não rouba comida, ela come devagar. Ela põe uma colher de comida na boca, ela mastiga 10 vezes. Ela separa o gosto do feijão, o gosto do arroz, do macarrão, da batatinha, da carne.
Que delícia, que sabor! Então, nós temos que entender. Olha para você ver aqui, a gente procura inserir tudo no trabalho de geologia. Nós temos que entender que os dentes, né? O marfim dos dentes, o esmalte dos dentes, as papilas, né? Isso foi agregado ao corpo físico para que a boca pudesse triturar os alimentos 95%. A responsabilidade de triturar, principalmente no ser humano, a responsabilidade de triturar os alimentos não é do estômago, e sim das mandíbulas, da boca, dos dentes. Caso contrário, não haveria importância nenhuma dos dentes. Para que dente? Se a pessoa não mastiga, chap, 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 aquela ansiedade, aquela angústia. Eu tenho um amigo mesmo, não vou dizer nome, mas é uma afobação para comer. Ele debruça em cima do prato. Ele sabe o que eu estou dizendo dele, mas não é mal. É pro bem dele, mas eu não vou dizer o nome. Isso é uma questão de ética. Ele debruça em cima do prato, mas parece que ele roubou a comida. Como assim, Luiz? Porque a pessoa, quando rouba a comida, ele come rapidinho para que ninguém descubra que foi ele que roubou. Isso é psicologia nossa. Mas aquilo lhe faz mal. Porque o fígado não consegue metabolizar. E aquilo ali pode gerar uma úlcera, pólipos no intestino, perda da flora estomacal, da flora intestinal, úlceras gástricas, úlceras no duodeno. Estude esses temas aí para você ver. Úlceras gástricas, úlceras no duodeno. Estuda para você ver. E essa ansiedade não deixa de ser também um descontrole emocional e psicológico, um descontrole nervoso. Então aquela comida, ela não é digerida na boca e ela chega praticamente inteira no estômago. Só que o estômago encontra-se intoxicado por toxinas, adrenalina, falta de insulina, um organismo todo contraído do nervosismo, da ansiedade, da angústia, da melancolia. E a pessoa pensa que está se alimentando, ela está se matando. Então analise para você ver. Então, mas tem a ver sim com o assunto que nós estamos lendo aqui. O papel está pregando aqui no meu braço, vai para o chão, pelo amor de Deus. Então, graças a elas, geologia, química, astronomia, o homem conhece hoje a história da sua habitação, que é a Terra. E graças a esse conhecimento que nós obtemos dessas ciências, nós imaginamos os outros planetas, sóis, galáxias, nebulosas, porque todos
partiram do mesmo princípio, obedecendo os desígnios das leis de Deus. Isso é lei, gente. É lei imutável, não é lei mutável. Mutável são as leis do homem. Imutáveis são leis de Deus que não se mudam. Nunca se mudaram, não muda e nunca se mudarão. Então, graças a ela, o homem conhece hoje a história da sua habitação, tendo desmoronado para não mais tornar a erguer-se a estrutura de fábulas que lhes rodeava o berço. Ai, que delícia, não é? A partir do momento que estas ciências elas, surgiram, elas desmoronaram todos os castelos. Eu vou usar esses termos assim. Elas desmoronaram todos os castelos da mitologia, das fábulas. Milhões de sistemas arbitrários, teologias arbitrárias, doutrinas arbitrárias, ciências arbitrárias tiveram que recuar, porque com fatos não se brinca. Eu chego e digo a você, isso aqui é caneta. Pronto. Você vai discutir comigo que isso não é caneta? Pronto. Agora, até que, por exemplo, vamos fazer uma hipótese. Um dia vai surgir um objeto que, usando-o, poderemos escrever livros. Isso é apenas uma hipótese. Já apareceu esse objeto? Não. Então fica todo mundo ali naquele conto de fada, naquela fantasia, naquela ilusão. E todo mundo crente. Aí alguém inventa uma coisa, mas não é aquilo, inventa outra coisa, mas não é aquilo, mas todo mundo passa a crer que é aquilo. De repente vem um e, criei a caneta. Pronto. Desmoronou todos os castelos mitológicos de ilusões e de fantasias. De tudo. Desmorona. Desmorona de uma tal forma que não pode se voltar mais atrás. Porque com fatos, não se pode com fatos. Você pode até que o fato não é apresentado. Porque quando se apresenta um fato, esse fato, ele já passou pela prova dos 9 milhões de vezes. Porque ninguém, perdão do termo, ninguém é trouxa de apresentar um fato que não tenha passado-se por milhões de vezes por estudos sérios. Não é verdade? Interessante, não é? Então, na questão de número 2, olha só para você ver. Em todos os terrenos onde existam valas, isso é muito gostoso. Em todos os terrenos onde existam valas, buracos, cânions, né? Pense em um cânion. Nos Estados Unidos tem muitos, no Brasil não sei, mas eu estou dizendo Estados Unidos. Então, pense em um cânion. Você vai observar em um cânion várias sedimentações.
que são essas sedimentações? Você vai perceber assim, ó. Olha de baixo para cima. Você vai perceber 2, 3 metros, né, de uma coloração diferente. Por exemplo, preta. Ou 2, 3 metros acima, uma coloração marrom. 2, 3 metros, uma coloração ocre, porque são matérias condizentes, elementos condizentes à Terra. Meio metro, 1 metro de uma coloração, lá de uma outra cor cinza. E assim sucessivamente. Você vai encontrar sedimentações de várias camadas. Como um bolo que você faz, por exemplo, você pensa assim, eu vou fazer um bolo com 10 camadas. Então você coloca no forno uma camadinha fininha, assou, né? Depois você pega, faz um outro bolo com a camadinha, põe em cima daquela camada. Até ficar um bolo dessa altura. Se você fizer, me convida, viu? Fica passando vontade de mim, não. Então, cada camada daquela ali é uma sedimentação, uma em cima da outra. Por ali, os geólogos, eles sabem quantos mil anos se levou para aquelas camadas sedimentar. Olha para você ver como são as coisas. Então, em todos os terrenos onde existam valas, escavações naturais ou praticadas pelo homem, nota-se a que se chama estratificações. Essa estratificações, ela é o lado científico da sedimentação. Essa estratificação. Essa estratificação, ela é nada mais, nada menos que tudo que nós já explicamos em matéria de sedimentação. Sedimenta. Os materiais, eles vão sedimentando, eles vão parando ali. Basalto, né? Areia, vai sedimentando, vai parar. Estratificações. Isto é, camadas superpostas. Os que apresentam essa disposição se designam pelo nome de terrenos estratificados. E os geólogos, eles amam quando eles encontram um terreno estratificados. Essas camadas de espessuras que variam desde alguns centímetros até 100 metros, tá vendo? É o que eu disse. Varia de meio metro, 1 metro, até, até 100 metros e mais, se distinguem entre si pela cor e pela natureza das substâncias, tá vendo? Se distinguem pela a natureza da cor. É o que eu disse. Preto, marrom, ocre, São sedimentos estratificados dos elementos existentes na Terra, né? Entre si pela cor e pela natureza das substâncias de que se compõem. Os trabalhos de arte, a perfuração de poços, a exploração de pedreiras e, sobretudo, de minas facultaram observá-las até grande profundidade. Olha que maravilha! Então, quando se fura uma cisterna, aquele que perfura a cisterna,
ele depara com várias estratificações, que são sedimentações. Então ele vê uma cor, ele vê uma outra cor. Quem tem conhecimento, ele conhece tudo aquilo ali na palma da mão, porque estudou na condição de geólogo. Os geólogos, eles conhecem essas estratificações, né? Quando você for por exemplo, aqui perto de São Sebastião do Paraíso, Capitólio, né? Cidade maravilhosa, pessoas nobres residem naquelas cidades. Existe lá alguns cânions lindos, maravilhosos. Já estive em espírito, fisicamente ainda não. Mas se você tiver oportunidade, observe aquelas estratificações nas pedras. O que significa isso? Aquelas colorações em linhas retas assim, linhas horizontais, não vertical, horizontais. Aquilo ali, gente, significa bilhões de anos de formação, até porque aquilo ali, aquela matéria ali, é o famoso arenito petrificado. Também é uma matéria. Vamos para o próximo vídeo.